Então, a palavra do Senhor diz que ela é renovada em nós todos os dias. E esses dias eu estava lendo um livro falando que a disciplina é um ato de amor, né? É um livro de Roy Lessing e me ajudou muito a compreender algumas coisas, as quais eu quero compartilhar conosco, né? E irmão Glauber aí falando que esses dias o Senhor tem falado muito sobre família, e hoje a gente vai mais uma vez pincelar um pouquinho aqui nessa ordenância do cuidar da família com amor. Eu glorifico a Deus por ter confirmado a palavra através do teu servo, através da canção, a quem ele colocou nos seus lábios, né, sobre o cuidado com a família. Então, a palavra que eu pensei está no livro de Provérbios 13:24, né, e diz assim: a verdadeira disciplina é um corajoso ato de amor. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Então, primeiro a gente vai pensar na grandiosidade do versículo, como disciplinar sendo um ato de coragem. Eu fiquei refletindo sobre a palavra coragem, porque realmente, quando nós vamos disciplinar o nosso filho, a gente tem que realmente ter coragem, porque se nós o castigamos, vamos dizer assim, nós também estamos, de certa forma, ali com eles, né? E quando ele fala no ato de coragem, é porque nós estamos dispostos a enfrentar qualquer adversidade, porém, para colocá-lo diante da instrução do Senhor, né? Então, disciplinar não é fácil. É um ato de coragem? É sim. E se, como a palavra diz, se o que retém a vara aborrece, se nós retemos a vara, ou a disciplina correta diante do Senhor, dos nossos filhos, nós não o amamos, né? Então, nós o amamos quando cedo o disciplinamos, né? Então, podemos ser pai, mãe, avós, tios também. Eu acho que quando se fala de disciplina de família, todo mundo, em certa parte, se sente à vontade para contribuir um pouco com essa formação, né? E o livro me chamava atenção em algumas coisas, no sentido de dizer por que disciplinar, quando e como disciplinar. E no porquê a gente vai ver que é para que o filho cresça diante da palavra do Senhor, sem que os nossos lares não se tornem tão transtornados. Sabemos que disciplinar filhos é uma missão para quem é pai e mãe. Primeiro, porque o Senhor nos deu essa condição. E segundo, que a gente tem que cumprir. Ninguém é pai e mãe por acaso, nem de qualquer jeito. Algo divino de Deus tem em nós para que a gente tenha autoridade sobre aqueles que o Senhor nos concedeu ou nos deu para cuidar. E para que ocorra a disciplina, nós vamos pensar primeiramente em amar e demonstrar. Se eu não amo e não demonstro, vai criando uma dificuldade de relacionamento. Para disciplinar também, eu preciso ensinar com constância, porque a nossa vida com os nossos filhos é uma constância. Todo dia nós devemos estar ensinando. O que nós, como cristãos, devemos entender é que nós devemos ensinar sempre o melhor, sempre o que é positivo, sempre o que é aquilo que vai agregar para o crescimento do caráter dele também, tá? Dar exemplo também é outra perspectiva do disciplinar bem. Não se pode separar disciplina com mau exemplo. São coisas que vão andar em comum. Para eu disciplinar, eu preciso exemplificar. Eu preciso passar, né, pela peneira, como diz lá no livro de Pedro, né, que nós devemos ser exemplo. O exemplo por si fala muito mais do que as palavras, né? E para disciplinar também,
é preciso disciplinar de acordo com a palavra. Sem a ordenança da palavra, fica difícil a gente criar esse lar que nós almejamos. Um lar em Cristo, um lar no Senhor, um lar cheio da presença de Deus na vida deles, né? O processo é lento, não é de uma hora para outra. É que nem um canteiro que você planta ali e todo dia você vai lá ver se já nasceu, vai ajustando, ou vai tirando uma folhinha amarela, ou vai jogando mais uma terrinha aqui, mais uma terrinha acolá, para que mais tarde isso aflore, né, com perfeição, com grandiosidade. Então, o ato de disciplina é assim, ele é lento, mas ele dá resultados positivos. É preciso que nós aprendamos a treinar a nossa paciência. E tem obstáculos para disciplinar? Aparecem muitos obstáculos. Então, o primeiro obstáculo que eu pude ver foi passar a duvidar da orientação de Deus. Tem pessoas, até mesmo pessoas que se dizem crentes, que duvidam da orientação de Deus, né? Que é o uso da vara, não com violência, o uso da vara com ordenância, com diálogo, com cuidado, com justificativa, com conversa, com orientação, dizendo por quê, isso e aquilo. Essa é a orientação, né? Então, não é o uso da vara com tortura, causando fraturas, né? Estupro, ameaça, comparações, provocando sangramento. Não é disso que nós estamos falando, né? Então, um dos obstáculos é esse. Às vezes, duvidamos da ordenança de Deus para a vida dos nossos filhos, ou não queremos aplicar. Provérbio 22 vai dizer que a estultícia está ligada ao coração da criança. Então, a criança, por si, pela própria convivência dela, ou o adolescente, ela vai adquirindo certos elementos negativos e positivos. A mentira, por exemplo, o egoísmo, o xingamento, o desrespeito, ela vai adquirindo isso na convivência. Isso é a estultícia que está ligada ao coração dela. Mas a palavra diz que a vara da disciplina afastará tudo isso dela. Está lá em Provérbios 22, 15. O egoísmo. Então, são observações que nós, como pais, avós, tios, deveremos estar atentos, né? A essa estultícia que está no coração da criança, né? A palavra também vai dizer que a criança entregue à vontade a si mesma, ela vem envergonhar a mãe. Por isso a disciplina. Quantas vezes a gente não se pega morrendo de vergonha diante de uma situação, dentro de casa, quando chega alguém, ou na rua, ou um espetáculo, e você muitas vezes não sabe como agir. Ou quer que a criança se comporte, ou o adolescente, corretamente naquilo quando o exemplo não foi dado, quando a disciplina não é dada. Aí qual é a tendência? A gente ficar envergonhado diante de algumas situações, de alguns constrangimentos que elas podem causar dentro de casa quando chega alguém, ou até mesmo em algum lugar público que nós estamos. Então, Deus exige que nós pais, exerçamos a disciplina com liderança sobre os nossos filhos, né? Não o que ele quer, mas o que ele precisa, porque querer é uma coisa, precisar é outra. Então, nós também devemos estar atentos ao que as crianças precisam da gente. São muitos dentro de casa, 4, 5, 6, e cada um tem algo diferente que exige essa responsabilidade de nós, do tratar, do observar, de ficar atento às pequenas brechas, não achar graça em certas coisas, né? Que vai dando, vai deixando ele empolgado em estar repetindo aquele, mas está cortando, orientando, dialogando e instruindo na palavra do Senhor, né? Então, essa é a posição de relacionamentos corretos, né? Liderar, porém, sem crueldade, sem dureza, né? E liderar com justiça para todos, né? Outro obstáculo da disciplina é a falsa noção do amor. O livro vai dizer que quando nós
usamos muitas vezes da expressão: amo demais meus filhos, por isso não vou bater, não vou dizer nada, porque a vida mais tarde orienta. Essa é a falsa noção do amor, né? E sem a verdadeira disciplina, também diz que não há amor. E sem amor, não há disciplina. Outro obstáculo, preguiça de disciplinar. Não tenho desejo de educar meu filho. Outro obstáculo. Ah, não, deixar aí para depois a avó orienta. Ah, vou ficar descansando, a tia toma de conta, né? Isso é um obstáculo para a disciplina, passar a responsabilidade para os outros. E, vamos dizer assim, e desordenar, de certa forma, o caráter de seu filho. Então, passar a duvidar da orientação divina, a falsa noção do amor, a preguiça de orientar, de disciplinar, são obstáculos, sim, que podem causar danos morais, né, no crescimento e na vida espiritual. Se o que retém a vara aborrece o filho, não ama o filho, portanto, tem os que amam, que são aqueles que vão disciplinar desde pequeno, desde criança, tá? Se o Senhor nos corrige usando um servo, usando uma serva, usando um louvor, né? Por que nós não podemos corrigir aquele a quem Deus nos deu como responsabilidade? Então, se o maior desejo de um pai é ver um filho temente ao Senhor, então nós devemos ensiná-los a temer a Deus. Não tem como a gente querer ver filhos temente ao Senhor, servindo ao Senhor, se nós não estivermos caminhando nesse processo, né, de estar também temente ao Senhor. É simples, e não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem nada que pague um lar ordenado na palavra do Senhor. A crueldade com as crianças também é outro elemento que dificulta o disciplinar. As crianças não podem ser tratadas com crueldades. Eu digo criança, mas eu caminho para a pré-adolescência, para o próprio adolescente. Então, a agressão física, o verbal, a comparação, a crueldade emocional, as lesões, o uso da língua, o xingamento, isso tudo é crueldade com as crianças. Também são obstáculos para ordenar a disciplina de nossos filhos, né? Então, quando você age com crueldade, você tá infringindo a lei de Deus, porque a vara não é crueldade. A vara é exortação diante do Senhor, tá? E toda disciplina, com efeito, tá lá no livro bíblico também, com efeito, não parece motivo de alegria. Disciplina não parece motivo de alegria, porque às vezes a gente se entristece, né? Mas depois ele vai produzir um fruto pacífico para aqueles que estão exercitando, tá? E Deus tem nos dado essa condição, essa autoridade para disciplinar nossos filhos. Mesmo chorando, às vezes a minha disciplina é chorando mesmo. Vai chorar lá no quarto, vai chorar em outro lugar. Disciplina o filho e sai de perto para chorar, de tristeza, porque a gente não queria fazer aquilo. Mas a palavra diz que mais tarde ela será, né, fruto pacífico para frutos de justiça e de amor para aqueles que exercitam. Então, não tenhamos medo, não só de disciplinar, mas orientar as pessoas que nos procuram. Talvez nós não estejamos assim, precisando exatamente dessa palavra, no sentido de aplicar para os nossos, mas normalmente para as pessoas que nos procuram, buscando a ajuda de como cuidar dos filhos, como tratar certas situações com os filhos. Então, se fosse para procurar pessoas do mundo que não têm vida cristã, eles não viriam a nós. E é necessário que a gente tenha essa consciência de estar informando, mostrando Deus na vida da gente, para que Deus possa também se revelar na vida deles, como pais, né? Essa é a seriedade da coisa.
E quando a gente fala de disciplina, a gente vai lá para a história de Timóteo, né, do livro de Timóteo, do primeiro e segundo Timóteo, né, da amizade que Paulo, o apóstolo Paulo, tem com Timóteo. Né? E o versículo se cumpre lá em Provérbios 22, quando ele diz que é para instruir, né, o seu filho no caminho do Senhor, para que mais tarde ele não venha a se arrepender. Aí a gente aplica a versão bíblica aí. Foi isso que aconteceu com aquela criança, que foi influenciada pela mãe e pela avó, graças a Deus, para que mais tarde ele pudesse edificar outras vidas. Então, o exemplo de disciplina foi aplicado na vida dele. Então, a pergunta é, o que é mesmo que influencia, que está deixando influenciar o coração de nossas crianças, de nossos jovens, dos nossos adolescentes? Quem é que está influenciando mais do que você? Ou de que forma você está influenciando o coração dessas crianças? Porque a palavra vai dizer que elas foram orientadas segundo as Escrituras de Deus. Quando Paulo está preso e ele pede a Timóteo, né, para trazer a capa e o pergaminho dele, né, ele vai ver em Timóteo um amigo que ele discipulou, que ele orientou, que ele viu crescimento na vida espiritual dele. E ele continua preso, mas ele instrui, continua instruindo a Timóteo. E ele diz assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, desde que foste inteirado. Aí lá na frente ele diz, no mesmo capítulo, desde da sua meninice. Quem ensina na meninice? O pai e a mãe. Quem inteira na meninice? O pai e a mãe. Né? Então, ele vai continuar orientando a Timóteo em relação a isso. E ele firma essa ideia quando ele diz assim, trazendo à memória, ou seja, memorize sempre, traga sempre a sua memória, aquela fé não fingida, ou seja, as orientações que tu recebeste de tua mãe, da tua avó. Porque aí qual foi o elo da coisa? Uma fé perfeita na pessoa de Jesus Cristo. Não finja na sua fé, ele vai dizer, né? Que habitou, a fé não fingida, aí ele reforça que habitou na sua mãe, Eunice, e na sua avó Lote. Então, essa fé, foi essa influência extremamente positiva, apesar de Timóteo estar vivendo numa família comum, né? Pai, distante do Senhor, mãe, vó, né? Que são muito comuns as vós hoje fazerem parte do nosso ambiente. E essa avó aí, diferente do que o mundo diz que as vós estraga, essa, ao contrário, orientou. E orientou na palavra, né? E orientou na palavra. Então, assim a gente vai poder perceber que a disciplina, ela pode ser também acompanhada espiritualmente. Então, ele vai ser discípulo, mas ele vai continuar sendo acompanhado espiritualmente. Ah, não, já aprendeu, vou deixar de lado. Não tem idade para os nossos olhos. Não tem idade para os nossos olhos. Está distante, está perto, estamos olhando. Estamos cuidando. Estamos observando, fechando as brechas, tratando de resgatar cada vez mais para perto do Senhor. Então, a vida espiritual dele foi o que mais influenciou na vida de Timóteo. Porque ele foi uma criança disciplinada. A gente não vai ouvir em nenhum momento da Bíblia falar de nenhuma desordenância desse jovem. Porque foi a palavra o pilar de sustentação para a vida dele. Então, que a gente possa estar aprendendo com os princípios bíblicos, totalmente bíblico, aquilo que a mãe e a avó ensinou a ele para que os nossos lares estejam em harmonia ou caminhando para essa harmonia. Então, tudo que está aí desestruturado hoje, é por conta da
falta do amor de Deus. Na maioria, tem a questão de caráter, que eu nem sei tratar disso e nem vou tratar disso, mas tem a questão espiritual, sim, a questão da palavra, sim. O fato de não exercermos essa palavra, de não se aplicar essa palavra, traz essa desordenância para os nossos lares. Ele disse assim, depois ele continua dizendo que é para que ele continue pregando a palavra. É tempo e em fora de tempo. Está lá em 2 Timóteo 4. Repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, de tudo que ele aprendeu com ele, com o próprio apóstolo Paulo e com a mãe e a avó. Então, se a gente fosse falar de disciplina, a gente arranjaria muitos modelos na Bíblia. Mas o que mais me levou a estar atenta hoje foi porque a formação mais comum que eu tenho na família hoje é essa. A mãe, o pai e provavelmente uma avó. São comuns no dia de hoje. Então, que Deus venha, assim, nos ajudar a estar disciplinando com cuidado, com amor e com a palavra. É tão somente a palavra que vai ajustar essa sociedade desordenada que nós temos aí hoje, que vai ajudar a gente não estar passando vergonha com nossos filhos, né? A nos envergonhar, como a palavra diz. Ajudar a estar lendo e orando, para que os olhos do Senhor estejam sobre eles, e que eles possam estar, assim como nós também, constantemente debaixo da potente mão do Senhor. Eu quero agradecer, assim, a oportunidade e que Deus possa nos alertar todos os dias sobre disciplinar como um ato de amor. Amém?